a Umbanda está no seu caminho, não desista dela. Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Rompê. Paty, o tema hoje é interessante. Ele é muito importante, na verdade. Muito importante. Eu acho, assim, que de todos os podcasts sérios que a gente faz aqui, que tem a sua relevância, esse é um dos principais. Porque é claro que nós somos livres para fazer a escolha que nós quisermos, né? Mas os motivos pelo qual as pessoas desistem é que é desafiador. A gente tem muitos relatos, né? E foi por isso que a gente trouxe esse tema hoje, falando justamente de coisas que fazem as pessoas desistirem da Umbanda, se decepcionarem, né? Ter frustrações, julgamentos, problemas. E por isso a pessoa Decepções, às vezes, medo, né? E ela às vezes não quer mais frequentar. Ou, como ela sabe o trabalho que a Umbanda tem, ela até vai tomar um passe num terreiro ou outro. E a gente chama, né, aquele assistente, esqueci até o termo que a gente usa, né? Ele vai de um lugar para outro sem ter aquele interesse de ficar, ou na hora que o calo aperta ali, vai ali buscar uma ajudinha, mas não tem aquela vontade mais de estar dentro da casa, trabalhando pela Umbanda, ou ainda, mesmo que como consulente, frequentando ali semanalmente, direitinho, para poder realmente estar se cuidando espiritualmente, porque ela fica naquela divisão, né? Um lado meu não quer mais porque, né, já sofreu tanto e criou com isso crenças, criou com isso aí traumas, etc. E o outro que, eu gosto, mas não quero me envolver tanto. Vou pôr só o dedinho do pé para não dizer que eu tô já lá dentro. É que tem vários públicos, né? Tem esse público que só visita e vai tomar passe e tá tudo bem. Tem muito... E que tem pessoas até que depois de muitos anos, ela acaba entrando no corpo mediúnico. Mas isso é... Casos de terreiros, assim, um pouco, né, maiores, mas... Isso é um pouco do que a gente vive, né, Paty? Lá na nossa casa, a gente tem... É muito engraçado isso. Apesar de ter vivido, né, muitos anos em um terreiro só, eu costumo dizer que eu vivi vários terreiros. Por quê? Porque... 30 anos dentro do mesmo terreiro é viver várias situações no mesmo terreiro. Não, mas não é nem por isso. É porque como o terreiro era muito grande, não é, né? Ele ainda existe. Como o terreiro é muito grande, ele tem várias unidades, várias giras. Então, cada gira, cada unidade é um mundo. Porque é um dirigente e, consequentemente, ele vai levar ali na toada dele um grupo, né? Cada grupo... A filosofia ele é única, mas a gira em si, ela... acaba sendo como se eu tivesse passado por vários terreiros, porque eu passei por algumas giras, né? Nas escalas da vida e fui parando aí em diferentes grupos, diferentes dirigentes. Então, assim, eu considero que foram diferentes terreiros, ainda que a filosofia fosse uma só. Isso é verdade. E assim, quando a gente está vivendo no meio do terreiro, né? Passando por várias experiências práticas, que é o que a gente fala aqui do chão do terreiro, que é o que realmente traz base pra gente, a gente ouve muita história, a gente vê muita coisa, né? E é muito engraçado porque as pessoas tendem, né, a procurar a Umbanda normalmente para ser cuidada ali semanalmente, e alguns, né, tem aqueles, eu conheço assistente que tem mais de 20 anos de assistência, vai toda a gira, às vezes é mais assíduo que o médium, mas não quer desenvolver, e tá tudo bem. E tem aqueles que são médiums, que quiseram desenvolver, quiseram ajudar, quiseram entrar num processo mais profundo aí com a Umbanda, que também passam por esse processo de estar ali até um determinado ponto da sua vida, e ali, a partir dali, ir aprendendo sobre a Umbanda e vivendo a Umbanda. Mas existe um determinado momento, e é muito engraçado porque eu já vi muita gente sair da casa, aonde a gente ouve relatos das pessoas que envolvem uma dessas 4 questões, ou decepção, ou frustração, ou julgamento, ou problema. E tudo isso são coisas que lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que a parte mais importante desse podcast é o final. Porque quais são as consequências, né? O que você pode trazer para sua vida quando você deixa que essas causas façam você desistir da Umbanda? Mas a decepção, começando por ela é o que é uma decepção, né? Ou até mesmo uma frustração. Ela vem da expectativa, porque, Beth, cada um entra no terreiro
realmente por um motivo. Mas nós temos públicos que a gente pode aqui destacar, né? Tem esse público aí que você falou, que realmente só gosta demais da Umbanda, mas quer estar fora no sentido assim, não, eu quero... Tem gente que tem medo, só né? para tomar passe. Então, mas o medo da responsabilidade, ela é o maior que tem. E você sabe que às vezes a gente repete frases por osmose. Tipo, sem parar pra pensar sem nela, parar né? pra pensar, exatamente. Eu sou uma que já fui assim, eu tenho medo da responsabilidade. Não, Umbanda é responsabilidade. Mas nunca ninguém teve a coragem de me perguntar, por que você tem medo da responsabilidade? E nem você parou pra pensar, E né? nem eu parei pra pensar. Que é mais responsabilidade do quê? Se a vida, né? Se a vida já é uma responsabilidade. Se a sua vida já é uma responsabilidade. Se nós temos aqui a única responsabilidade que é cuidar de nós, em primeiro lugar. O problema é que a gente, talvez, não sabe disso, ou não nos disseram isso, e por conta disso a gente, talvez, negligencie isso, ou se a gente não sabe, a gente está, então, no modo inconsciente sobre isso. Sim, as pessoas têm tendência... É natural do ser humano, tá, gente? A gente precisa entender isso. A gente tem o nosso julgamento, é natural, né? E mesmo quando os motivos são outros, decepção, frustração, problema, também entrou ali em campo o julgamento, né? Não estou dizendo que ele não caiba, né? Existem momentos que você precisa, até porque às vezes a gente ouve relatos, né, Paty? A gente ouve relatos de pessoas falando sobre situações que viveram que você fala, meu Deus, como é que você ficou nesse lugar por tanto tempo? Como é que você aguentou isso por tanto tempo? Não teve alguma reação? Enfim. Porque é inevitável, né, em algumas situações. E até para você também não se colocar em risco, às vezes é necessário realmente você fazer ter um julgamento para fazer uma escolha e decidir o que você vai fazer da sua vida. Então, a escolha que é o desafio. Beth, assim, isso não é... Eu não tô dizendo aqui que a pessoa tem que fazer, mas, por exemplo, eu já passei por uma casa antes de eu estar na casa que nós estávamos, né? Que eu vi cenários, assim, desafiadores. Um deles, uma vez... Desafiadores tipo o quê? Então, uma vez chegou uma moça e nitidamente ela estava com um espírito sofredor. Nitidamente. E através da clarividência eu vi que tinha uma moça atrás dela. Tipo, um espírito sofredor mesmo. Não vou dizer que era um obsessor, porque aí você precisa adentrar na vida da pessoa, fazer um trabalho com ela para entender quem é o espírito que está ali. Mas até então, era um espírito sofredor. Minimamente um sofredor, Minimamente um sofredor. Uma mulher realmente muito triste, eu olhava de cabeça baixa, de cabelo caracolado, até vejo essa mulher hoje, quando eu jogo na memória. E aí, para esse dirigente, todo mundo que chegava incorporando e tal, e se batendo ali, era um Exu, na visão dele. Até aí tudo bem. Mas quando eu vi esse espírito, eu já comecei a falar, isso não é um Exu, né? O Exu não ia fazer aquilo com aquela mulher. O Ogã sai do atabaque, ele larga o atabaque para segurar a mulher pelo cabelo, no sentido de aquela coisa agressiva mesmo. E o próprio dirigente empurrou a pessoa para a parede. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, se Umbanda é acolhimento, isso é o quê? Eu acho que nem numa sessão de... Exorcismo, exatamente. É desse jeito, porque eu lembro que o padre nem chegava perto da pessoa muitas vezes. Ele tratava em oração. Uma questão mais energética e espiritual ali. Essa é uma visão dos filmes, né? Não, mas tudo bem que os filmes geralmente retratam a realidade. Mas é que normalmente não é mesmo assim, né? O espírito geralmente não vai pra cima, ele vai com palavras agressivas pra tentar te derrubar, né? O espírito é inteligente, a gente já falou isso aqui. Sim. Bom, daí pra frente foi ladeira abaixo. Então você diria que você faz parte do time que saiu por... Então, eu não queria sair no primeiro momento. Esse é o erro de muita gente. A gente tem um certo apego afetivo, às vezes, pela casa. Sim. Né? Quando você pode até ter um problema pelo dirigente, mas às vezes você gosta das pessoas, né? Gosta da socialização. Da socialização. O meu apego afetivo não era pelas pessoas. O meu apego afetivo, ele era porque foi o meu primeiro terreiro. Sim. Caramba, eu fiquei tantos anos para entrar e agora que eu entrei, eu vou ter que sair. Só que, nesse ponto, a sua entidade não vai te dizer abertamente você tem que sair.
Mas ela vai te dando sabedoria, te mostrando algumas coisas para você, com livre-arbítrio, fazer o quê? Escolher, Tomar né? uma decisão. Exatamente. Olha como é louco o negócio. E aí é o perigo, Mas né, a gente Paty? fica assim, né? Meu Exu vai falar pra me sair se eu não tiver que sair. Meu irmão, não vai. Se ele for o Exu mesmo, não vai, Não, né? ele não vai. Não vai. Mas um dia um Exu falou pra mim que eu tinha que sair. Será que foi esse Exu mesmo? Porque ele pode criar, e Exu ainda, né? Ele vai transformar a vida da pessoa assim numa bagunça pra poder arrumar, mas isso tudo é uma bagunça organizada. Sim. E a gente tem que estar o quê? Equilibrado e harmonizado pra entender essa bagunça. E onde a escolha é sempre sua, né? E a escolha é sempre nossa. Exatamente. Agora não podemos esquecer, né, Paty, que existem espíritos indutores, né? Que Muitos, são aqueles que se passam pela sua entidade. Exato, e te induz a fazer as coisas. Te induz a tomar decisões. A entidade, isso é até um parâmetro quando você tem conhecimento, por isso que precisa buscar conhecimento. Se é a sua entidade, ela não vai mexer no seu livre-arbítrio. Então, ela vai deixar mas você escolher. mesmo com tudo isso, eu saí da casa chorando. Sim. Eu realmente saí da casa chorando. Tudo bem, hoje a gente entende que cada um tem a sua missão. Né? Hoje eu entendo a minha missão. Mas o que acontece? Quando você está equilibrado e harmonizado, você começa a entender o que está acontecendo. Anos depois, quando eu perguntei para o Caveira assim, poxa, mas será que eu tinha que passar por essa casa e por essas duas casas que foram, né, que aconteceram o que aconteceu? E ele falou uma coisa que eu acho muito bacana. Ele falou assim, então, agora você entendeu o que não deve ser feito. Tudo serve de experiência, você né? entende agora o que não precisa fazer. Ainda que seja aquilo para você não repetir, para você não fazer, né? Eu acho que tudo a gente pode tirar um aprendizado. Isso eu também concordo. Porque todos nós precisamos entender uma coisa, né? Os dirigentes, principalmente. Nenhuma casa que segue com amor, caridade e acolhimento é agradável aos espíritos obsessores. Então, ou a gente entende isso, ou vai ficar difícil até para a gente poder compreender por que algumas coisas acontecem. Sim, e a gente tem muitos casos assim. A gente recebe muitos relatos, tanto presenciais de gente que vai visitar a nossa casa. Isso não é só no nosso terreiro, deixando claro, tá? Isso é coisa de atendimentos até de muitos anos atrás. É isso que eu ia explicar. A gente tem bastante gente que vem no direct, né? Manda mensagem no privado e fazem relatos assim, que trazem esses elementos que causam a decepção. E aí muita gente não quer mais frequentar. Às vezes, tem casos de trauma, né, Beth? Cria trauma. As pessoas às vezes são médiums excelentes, sabe? Tem um amor pela Umbanda, tem uma qualidade mediúnica e espiritual muito linda, entidades lindíssimas que poderiam estar aí ajudando tantas pessoas, começando por si só, né? Pela própria pessoa, e a pessoa não quer mais. Por quê? Aí você vai investigar, é igual quando você pega uma criança rebelde, ou um adulto difícil. Se você for investigar, né, a gente que tem um pouco desse lado do psico, né, a gente vai um pouco mais a fundo, sempre tem uma causa, né? A criança rebelde geralmente apanha, é vítima de violência, ou cresceu num ambiente que é assim. E a mesma coisa acontece com o médium. Quando ele chega com aquele medo, quando ele não quer se envolver muito, quando ele está pondo só a pontinha do dedo do pé, porque não quer, né, colocar o pé todo ali, porque ele não deixa de visitar, de tomar um passe quando ele sente a necessidade, porque o conhecimento, quando ele chega, ele não sai, né, Paty? Ele continua em você. Você não perdeu o conhecimento do que é a Umbanda e tudo mais. Ainda que tenha acontecido eventos que te fizeram não querer mais estar num terreiro. A gente conversa muito sobre isso, né? Aquela sua tese de que um dia as religiões vão acabar e tudo mais. A religião, ela tem a sua função, né? A gente já conversou até sobre isso aqui em outros podcasts. A gente precisa entender que ela tem uma função importante. Ela reúne um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. E a gente sozinho, a gente não tem tanta força, né? Aquela frase, juntos somos mais fortes, ela é verdadeira. Então, mas eu não tinha essa visão de religião. Eu sou uma pessoa que um dia eu acreditei que religião não tinha sentido, que as pessoas só usavam da religião para mostrarem os seus piores lados, né? Como a gente vê muito por aí em todas as religiões. Isso não é só na Umbanda. Sim. Em todas as religiões, ainda mais agora, depois da pandemia, não sei, parece que teve o pessoal surtou mais. Né? Surtou mais e vem fazendo. Eu tenho amigos. Então eu tenho, desde de criança, né, que eu tô no meio dessa parte espiritual.
Eu tenho amigos que perderam casa, que perderam tudo por conta Da religião. Da determinada religião. Só que veja, esse é o ponto. E a gente tem que entender, e a gente não pode ser inocente de acreditar no seguinte. E aí eu tive que aprender isso. Eu tive que crescer, né? Porque eu acho que a gente pensa de forma imatura muitas vezes. Então o que eu entendi foi o seguinte. Bom, se na Terra tem espíritos ruins e a gente veio para aprender, logo aqui não vai ser mamão com açúcar, né? Então não adianta a gente achar que aqui não vão ter espíritos, que aqui não vão ter... A gente vê quantos crimes são cometidos de forma absurda, que você não acredita que um ser humano possa fazer aquilo com outro. Então, por que dentro de uma religião não vai ter pessoas assim? Sim. Por que não? A gente precisa, eu acho que falta isso, né? Falta um olhar mais maduro para tudo na vida, e inclusive para a religião. Inocente ou de ilusão. Ah, não, mas todo mundo, não é porque está dentro da religião. Claro que não. Muito pelo contrário. Quando você pega determinados assaltos, ou até mesmo pessoas, homens que encantam as mulheres para tirar tudo delas, eles vão usar realmente da parte boa da coisa, para poder chegar onde tem que chegar. O obsessor, ele faz isso. Sim. Né? Ele se faz de amigo, se faz de, não, eu tô aqui, tô com você, como tem muitas promessas. Sim. Que é esse um ponto. E a gente também tem... Beth, de verdade, nós somos coautores disso também. Porque depende da intenção do que você busca, você vai ter a sua resposta. Exemplo, se eu sou uma pessoa que estou sempre querendo que analisem o meu futuro e que me digam sobre o futuro, logo, logo eu vou atrair uma casa que me diga isso. Então não adianta eu ficar magoada depois. Qual foi o motivo que eu entrei ali? Entra aí nessa parte das frustrações, né? Às vezes você está esperando algo que te prometeram, você foi buscar essa promessa e ali você está contando o que vai acontecer e não acontece. E tem as expectativas, né? Que a gente às vezes traz por conta de ego também, né? Ah, eu quero... Tô entrando hoje, já quero ir pro atendimento, já quero ser médium de passe para poder, né, ter vamos dizer, um cargo, né? E muita gente que quer ir pro médium, e muita gente que quer ir pro passe, isso eu falo porque eu já vi isso há muitos anos, não está preparado nem para se liderar, nem para se entender, não conhece quase nem todas as entidades, não sabe quem são, não sabe nem quem é seu preto velho, quem é o seu Exu e nem sua criança, começando da base. Sim, e aí é o que eu falei, é ego, né? A pessoa quer que ir aí vai por pra ego. Vaidade, exatamente. Aí o que acontece com essa pessoa? Foi legal você trazer esse assunto. Aí ela entra numa casa, aí ela não consegue o que ela quer. Aí ela vai pra outra. Aí ela não conseguiu o que ela quer. Aí ela vai pra terceira. Ela não conseguiu o que ela quer. O que ela faz? Adivinha? Desiste da Umbanda. Né? Monta o terreiro. Ah, também. Monta o terreiro. Aí, o que acontece? Ela não aprendeu, ela tá com o ego elevado, ela tá pela vaidade, aí ela monta o terreiro. Agora, veja, isso não é uma regra. Sim, nada é uma coisa só. A gente nunca generaliza nada aqui, mas são pontos que acontecem. Aí ele levou o que para esse terreiro dele? Já começa assim, ó. Aqui eu vou fazer o que eu quero. Sim. Aqui eu vou tocar o terreiro do jeito que eu quero. E leva essa vaidade, leva esse ego. Aí ele começa a ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. E aí, pasme você. Acontece várias atrocidades que a gente vê como acontece por aí. Recentemente não, acho que tem uns 2, 3 anos. Antes da gente ter essa casa, que a nossa casa é nova, dentro da sede que nós estamos, né? Que a gente já está mais ou menos 4 anos com a casa aberta, desde a pandemia e tal, começamos em casa. Como a gente já contou essa história, então não vale a pena ter que assistir os outros podcasts para ver, né? Então, assim, pula essa parte. Não faz muitos anos, mas teve uma pessoa que nos procurou, porque ela nos procurou fazendo uma pergunta. É normal um dirigente dar banho e foi passar a mão e tal, em todas as partes e tudo mais? Aquilo foi me dando um frio de baixo para cima. Tipo, eu respondi na hora. Não, isso não é normal. Isso não é um trabalho espiritual. Tem alguma coisa errada aí. E sim, aí depois a pessoa foi falando coisas absurdas. E assim, e aí eu penso assim, essa é a última coisa absurda que eu ouvi. Não é a última coisa absurda que eu ouvi. Tem muita coisa acontecendo. Só que assim, nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente, pelo que a gente deixa acontecer com a gente. Até pelo aquilo que você permite que se mantenha acontecendo. Né? Então, e aí muitas vezes a decepção vem do quê? Você às vezes insiste em ficar num lugar que você tá... Porque, Beth, todos nós temos aquele twin.
todos nós, a nossa entidade, ela vai falando com a gente. A gente pode não ouvir como eu tô te ouvindo, você me ouvindo e as pessoas estão nos ouvindo. Mas você sente a vibração de que tem alguma coisa aqui. Isso acontece. Mas a gente negligencia isso. Tem alguma coisa errada, né, acontecendo aqui. A gente negligencia por uma série de razões. Pela vaidade. O Caveira fala isso. Eu não entendia quando ele falava isso. Mas às vezes a gente negligencia pela vaidade. Sim. E não é só isso, né? Como você falou, às vezes pelo apego carência, emocional. Vaidade. Que é uma carência. Que é uma vaidade. Pela carência. Tem gente que é sozinho. Então, essa parte social da religião, de estar junto com outras pessoas. Gosta da pessoa pelo passado. Um dia ele foi assim. Talvez ele mude. Isso são relações. Sim. Tem relações que são assim, elas se tornam abusivas. Porque a pessoa não tomou uma decisão lá atrás, né? Então, o que ela fala? Não, mas amanhã muda, né? Não, amanhã, acho que ele não tá legal, amanhã vai mudar. Ninguém tá dizendo que você tem que sair da noite pro dia. É igual ao nosso caso. E nem que você precisa sair, né? E nem que você precisa. É igual ao nosso caso. A gente, quando montou o terreiro, a gente foi guerreira, né? Porque o que acontece? Normalmente você monta uma casa e vai chamando todo mundo para poder compor o corpo mediúnico. Não, gente, vem. Vamos lá, vem. E com a gente não foi assim. Hoje o nosso terreiro é pequeno. Tá para vocês terem uma ideia, né? Sou eu e a Beth que por enquanto é médio atendente lá. E a gente sabe que terreiro é isso. A pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra. Hoje a gente atende, já atendeu até uma gama de muitas pessoas decepcionadas também, né? Isso já vinha antes, né? Eu comecei até a falar e acabei perdendo o raciocínio aí nessa parte. Lá na casa que eu frequentei, nos vários terreiros dentro de um só, era muito engraçado, porque assim, foi uma coisa que eu observei e eu posso falar assim com certeza, porque foram muitas giras, muitos grupos, e em 30 anos, né? Eu passei por vários grupos, gente que sai, gente que entra, aquela coisa toda. E muitos grupos que têm essa característica. E depois, o Pai de Santo até trouxe isso, né? Ele trouxe isso para nossa consciência. Cada gira tinha uma função. E espiritualmente, ela tinha é como se fosse um nicho, né? Como se fosse um grupo de pessoas. É verdade. Então, tinha gira, por exemplo, assim, para explicar o que eu estou dizendo. Tinha gira, por exemplo, que era de cura. E só chegava assistente, consulente que estava com problema de saúde. Mental, psicológica, emocional, corporal, alguma coisa no corpo físico mesmo. Era muito louco. Assim como acontece com algumas entidades. Quando o terreiro não tem muitas unidades, porque a gente tem muitos conhecidos que têm terreiro, e eu já conversei com vários, né, sobre essas coisas de dirigente para dirigente, né, realidades de terreiro. Quando não tem muitas unidades, aí é a entidade. Tem pessoas que naquela entidade só passa pessoas com aquele X problema. Então, tem entidade que parece que a impressão que dá, né, que atrai pessoas com problemas de trabalho, entidade que parece que trabalha com pessoas que atrai pessoas com problemas com drogas ou vícios, entidade que atrai pessoas com problema do trabalho, né, e num terreiro grande você fala como uma coisa esse, interessante, né? Você fala que o médium também, dentro dos seus conhecimentos da Terra, ou seja, dentro dos seus conhecimentos intelectuais, somado com os trabalhos da linha da entidade, porque não é porque é um preto velho da linha de Nagô ou até mesmo de outras linhas, que ele vai atrair aquele tipo de trabalho. Mas é a soma do médium, né, do conhecimento do médium, com... Você que fala isso, né? Isso também acontece, né? Mas é muito louco essa parte de você observar. Se você tiver mais de uma gira na sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, observa isso, né? A gente tem essa coisa quando a gente observa, da gente ver aquele público. Nessa casa, como era muito grande, tinha várias unidades, várias giras, cada gira atraía um público específico. Era fácil até de perceber, né? Não, era muito evidente. E assim, gente, a gente tá falando aqui de 200, 300 médiums numa gira, tá? É muita gente, né? Não, médium não chega a tudo isso. Médium deve dar sei lá, 40 e poucos por mês. Você tá falando por gira, né? Mas assim... Eu tava falando da soma de todos. Mas é muito engraçado o consulente que procura aquela gira. Então, assim, por exemplo, a gira que foi depois, né, trazida a informação de que era uma gira que espiritualmente foi destinada para cura, vinha pessoas com problemas de saúde. Uma gira voltada para pessoas que precisam de... Então, assim, é muito louco essa parte.
Porque realmente parece que a entidade atrai, parece que a casa atrai. E a nossa casa, por que eu estou trazendo esse exemplo, né? A nossa casa é nova, então ainda não estamos afirmando nada, porque nada é uma coisa só. Mas o que nós já temos observado... É cedo para falar, mas dentro do cedo a gente pode falar. Né? Dentro do que a gente está observando, a gente vai fazer um ano agora de sede, né, de espaço físico. Dentro do que a gente observa, a gente tem esse público. Muita gente que chega com relato de decepção com a Umbanda, ou com alguma coisa em que que aconteceu dentro da Umbanda. E é muito engraçado, porque assim, não é uma nem duas pessoas. Não é uma coisinha não, a gente está falando de coisas sérias, né? Muitas pessoas que passaram por situações, inclusive dentro do nosso corpo mediúnico, né? A gente tem pessoas dentro da nossa corrente que passaram por experiências traumáticas, experiências decepcionantes e frustrantes da religião, e que levaram anos para poder resolver. Agora eu vou tentar de novo, tipo isso, né? Fica mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar indo, deixa eu continuar indo para ver, né? Se não tem nada, se é isso mesmo. Tem gente até que recebe aquele chamado, daquela coisinha no coração, não, né? Mas fica brigando pelo que sente, né? Você briga pelo que sente. Depois tipo que isso. Você conhece a religião, você sabe que ela tem ali a sua força, não, o que ela te trabalho da ajuda. o trabalho da Umbanda, quando... Eu sempre repito isso, eu sou repetitiva, mas eu vou repetir mesmo, 1000 vezes se for necessário. Quando o médium deixa a entidade trabalhar, gente, é lindo, a Umbanda ela tem realmente muita coisa para ajudar, né? Mas só que mas a gente precisa... Beth, aí vai assim, o autoconhecimento. A falta do autoconhecimento é prejudicial às nossas escolhas. Até ficou uma coisinha de slogan de publicidade, né? Ficou interessante. O autoconhecimento, ele vai... Eu vou acrescentar. Eu vou somar o autoconhecimento a realmente uma maturidade emocional e psicológica. Será que só é a maturidade? Eu acho que ela seria um ingrediente muito potente e muito positivo. Por quê? Porque, por exemplo... Como eu disse, seja qual motivo for que a pessoa teve uma decepção com a Umbanda, uma frustração, um problema, enfim, o que ativou ali nela? O julgamento. Nada é uma coisa só, tá, gente? Como a gente repete muito, a gente tem esse cuidado, porque assim, às vezes tudo é a sua ótica. Né? E às vezes a gente generaliza muito tudo, né? Sim, a gente, até hoje é um post que a gente vai compartilhar lá na nossa página no Insta. Tudo é uma questão de ótica. Dependendo do jeito que você vê, você vai entender daquele jeito e não necessariamente é o jeito que é o jeito que você viu, que você entendeu. Então, assim, essa decepção com o dirigente, por exemplo, que é uma coisa que a gente ouve muito. Nós recebemos muita gente na casa com essa queixa de que veio de outra casa, de que saiu de alguma casa, de que teve algum problema com alguma casa e que agora só quer tomar passe. E tá nessa coisa do transeunte, né? Vai passando por um lado, vai passando por outro, vai o assistente turista, né? Hoje eu tô em um, hoje eu tô em outro, e assim vai. Não quero me apegar a nada, não quero me apegar a nenhuma casa, quero só o axézinho daquele dia, uma limpeza espiritual. E tá tudo bem. E tá tudo bem também. Que bom que ela tá fazendo isso, né? Tá tudo bem, entre aspas. Desde que isso é uma coisa que a pessoa faça porque ela quer assim. Não, porque tá no enredo dela, sim. E não porque ela tem uma decepção. Não porque ela está aquela briga interna, né? Sim. Não, eu quero, mas não quero. Ou não confia porque viveu uma experiência. Porque essa decepção, por exemplo, que é uma das causas maiores assim que a gente vê, às vezes está relacionada a uma coisa que você não consegue entender. Por exemplo, decepção com o dirigente. O meu dirigente é linha dura, é grosso. Tudo bem, gente. Às vezes ele precisa ser assim para garantir. Inclusive, a gente já ajudou a gente a voltar para a própria casa. Já, muito. Nós ajudamos a gente a voltar para a própria casa que estava. Teve gente que já chegou lá de branco assim, meu irmão. Então, gente, eu quero trabalhar e já quero, e posso vir já semana que vem? Não, né? Calma, tudo é um ciclo, tudo tem um porquê, você precisa sentir a energia da gira, mas assim, por que você saiu? É exatamente esse o motivo, né, que você falou. Não, porque ele é linha dura e tal, mas linha dura por quê? Mas é porque eu não posso fazer tal coisa. E por causa disso, você vai sair do seu terreiro? Então, é onde eu falo que é a questão da interpretação e da maturidade para olhar isso. E aí você tá olhando com carência, né? Aí você acha que... Ou com a ilusão, né? De achar que um terreiro, que um dirigente é um ser santo, de luz, que não erra. A gente precisa entender que quem tá por trás da direção de uma casa, seja o termo que ele quiser usar, pai de santo, mãe de santo, sacerdote, enfim, ele é um ser humano. E como ser humano, ele também está passível de errar,
de fazer alguma coisa que depois ele se arrepende e precise voltar atrás. Isso não seria, né? Aí não vamos entrar no que você considera certo ou errado, mas, no geral, não deveria ser um motivo para você sair de uma casa. Porque o dirigente trata... Não estou falando no sentido de desrespeito, porque aí realmente... Não, quando começa trabalhos, né, macabros e até mesmo agredir o valor da pessoa, aí tudo bem, isso aí é outra coisa. Ou trabalhar com a Umbanda fora do fundamento da Umbanda, isso aí, né? Não tem nada a ver com... Eu acho até que a pessoa nem deve ficar mesmo, porque ela vai se machucar lá na frente. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tinha muita... Que eu via muita gente reclamar do Pai de Santo, do meu Pai de Santo, né? Do Pai de Santo da casa que a gente frequentava. Ele não vai nas festas, a gente chama, ele não vem, ele é estrelinha, ele não conversa com todo mundo, ele só conversa com algumas pessoas. A pessoa tem que olhar do lado de lá. Olhar sem a carência do, eu quero ele olhando pra mim, falando comigo, vindo na minha festa. Pensa se ele for hoje, principalmente ele, né? Num terreiro menor a gente já tem esse problema, pensa num terreiro grande. Se ele for numa festa, porque eu já ouvi esse relato dele, se ele for numa festa, ele tem que ir em todas. Porque não dá para você fazer também, porque isso indica preferência e isso traz problemas de relacionamento, insegurança, ciúmes, etc. Então não adianta ele não ter numa festa e não ir nas outras. E ele tá certíssimo. Não, e hoje ele não pode nem que ele quisesse. Mais de 1000 filhos, já pensou, ele não ia parar em casa, né? Se ele fosse na festa de todo mundo, na casa de todo mundo. Então, assim, ele cria uma distância necessária para dar conta de ser justo com todo mundo. Mas tem muita gente que não entende. Não, ele tem que ir na minha casa, ele tem que ir numa festa que eu convidei, ele tem que me chamar para junto, eu quero estar junto ali na roda, né, conversando. Ele tem mais de 1000 filhos. Como é que ele vai dar conta disso tudo? Você me fez uma lembrança uma vez de um caso. Gente, isso foi sério, porque eu vivi isso. Assim, eu sempre procurei, das casas que eu trabalhei, sempre me envolver com a casa. Não tem nada melhor do que se envolva com a casa. Varra o chão, limpa o banheiro, se envolva com a casa. Né? A casa é sua, onde as suas entidades estão. E aí teve um fato interessante que tinha um médium varrendo a parte do lado externo. Isso não na nossa casa, estou falando na casa que nós passamos, eu e a Beth. E assim, e aí o dirigente, né, não estava. Por alguma razão, alguém falou para ele que ele não estava. Aí a pessoa solta assim, hoje que eu tô varrendo aqui, hoje que eu tô fazendo as coisas, que eu tô me matando para trabalhar, ele não tá aqui para ver, né? Você faz ideia dessa expressão? Muito comum, né? Então ele estava fazendo aquilo não por uma doação, mas ele queria mostrar para o dirigente que ele era importante. Sim. Gente, é carência. É carência. Você não está ali pelas suas entidades, pelo propósito de servir, de acolher, de ajudar as pessoas. Porque esse é o propósito da Umbanda. E um problema muito comum, Paty, é essa parte também de você ter decepção com o irmão, com o médium. Então, o fulano é assim, é assado. Gente, é o fulano. A nossa vida, por mais que a gente esteja num grupo, isso serve para tudo, até dentro da sua própria casa. Apesar da gente estar num grupo, a gente é individual. A sua evolução é individual. A sua evolução é individual. A sua involução é individual. O que você vai colher dos seus resultados é individual. Mesmo numa relação a dois. Se uma pessoa busca a outra não, vai chegar uma hora que com certeza um vai estar num canto, outro vai estar no outro, porque é natural. Mas você não vai se prender pelo outro, porque você, no final, os resultados vai ser de acordo com o que cada um fizer. O Beth é inveja. Dentro do terreiro. Inveja dentro do terreiro. Muito. Eu lembro que eu tinha um pai pequeno da casa que eu frequentava, que ele queria ser o dirigente. Assim, se o caboclo do dirigente batesse no peito 3 vezes e levantasse o dedo pra cima, ele também batia 3 vezes o peito, a mão no peito, e aí você já vê que não tem mais entidade ali. Sim, já tá tendo. Aí ele batia 3 vezes, colocava a mão pra cima. Mas ele era a réplica do dirigente. E aí, nessa hora, quando eu falo do autoconhecimento, veja, quando você tem um autoconhecimento, você quer ser cada vez mais você. Nós temos muito essa coisa da comparação, porque o outro, não, eu quero ser igual aquele pai de santo, eu quero ser igual aquele médium que tem um caboclo que é extremamente... Inclusive, você vê isso na internet, né? Agora vem um caboclo forte. Tá, então peraí, tem caboclo fraco? Então eu fico me perguntando. Patrícia, mas o cara quer view, por isso que ele coloca isso na thumb, na página lá do YouTube. Gente, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca. Sim. Você entendeu? Principalmente a gente que é da casa. Então você tem que ter muito cuidado. Porque
Tem caboclo fraco. Aí É porque a Umbanda já está perdendo um pouco da função, né? A quantidade de visualizações e curtidas está mais importante do que você seguir realmente o que aprendeu. Então, mas o que você traz para dentro de uma página das redes sociais, por exemplo, é o que você tem dentro da casa. E ontem, num trabalho, o meu preto velho falou uma frase assim que foi tocante. Quando o pataco entra na frente, todo o sentido do trabalho se perde. Ah, sim, sem dúvidas, né? Porque já saiu da função da Umbanda, né? Saiu da filosofia da Umbanda. Tem gente que inclusive acha que a gente é fraco, né? Porque chega lá e fala assim, quanto que é o trabalho de vocês? Eu preciso saber o trabalho de vocês, quanto é que eu pago? A gente fala, meu irmão, aqui a gente não cobra nada. Não tem. Aí eu ainda brinquei com a Beth nesse dia, lembra que eu te falei, né? Eu falei, esse cara não volta mais. Porque para ele, o sentido do verdadeiro trabalho de Umbanda é pagando. Se for de graça, sei não, acho que esse povo aí. E tá tudo bem, né? Porque a gente sente por quem? Pelo irmão, né? Sim, cada um com as suas evoluções, né? E assim, essas coisinhas pequenas vão fazendo as pessoas se decepcionarem, né? Às vezes a gente já recebeu o relato da pessoa, os irmãos não me ensinavam nada, não me ajudavam com nada. Tudo bem que, claro, o ideal seria ter irmão, por isso que eu falo da maturidade, né? A gente tem que entender que tem o ideal e o real. O ideal seria mesmo as pessoas acolherem quem está chegando, ensinar, dividir, né? Colocar aquilo que aprendeu para a pessoa que está chegando. Ensina, se a pessoa vai fazer outra coisa, né? Mas a pessoa não é obrigada, né? Seria o ideal. Mas o real, na realidade, ela não é obrigada a ensinar. A obrigação é do dirigente. Ela não é obrigada a ser simpática. É o esperado, porque você está fazendo um trabalho de caridade, você está aprendendo a amar o próximo. Então, não condiz muito com aquele comportamento que a gente espera. A pessoa também pode estar com um problema, vivendo um problema na vida dela. Mas ela pode ser introspectiva, humano, né? Ela pode ser tímida, Sim. É tanta coisa. E esse processo do ser humano é uma coisa muito individual. A pessoa, né, vai aprendendo e evoluindo gradativamente. Então, esse é motivo para você se decepcionar com a casa e sair da casa? Na minha opinião, não. Mas claro que a escolha é de cada um aí. Se eu tenho irmãos que não me ajudam, a gente já teve esse relato. Eu saí da casa porque os irmãos lá não me ajudavam, não me ensinavam, cada um por si. Não é o ideal, gente, mas você está na casa por causa do irmão? Ou pelo trabalho, ou pelas suas entidades, né? Eu acho que muito, a gente até já falou isso aqui. E tem um lance do julgamento também, né? Porque... tudo é o julgamento, né? Porque você julga o que você está vivendo, que é o que eu disse, né? Mesmo na frustração. Eu tô lá porque me prometeram que a minha vida ia melhorar, e aí não melhorou. Mas quem que acreditou nessa frustração? É a maturidade que eu falo. Você acha mesmo que dá para alguém prometer uma coisa que depende de você? Depende do seu livre-arbítrio e das suas ações. Se você ficar sentada no sofá da sala esperando que tudo que você pediu e que você está esperando chegue no seu colo, não vai chegar, porque você precisa fazer o seu esforço, o seu movimento para que isso... E ainda que você tenha tudo isso porque alguém te prometeu, cuidado, porque isso uma hora vai ser cobrado. Vai aonde eu falo da maturidade. Se você conhece a espiritualidade, se você estuda, se você busca, se você observa, se você, né, acompanha ali com uma atenção de quem quer aprender, você sabe que uma entidade de luz não vai te fazer promessas. Até porque muita coisa vai depender dos seus passos. Então, você não vai esperar nada. E não vai se frustrar. Isso que você está falando, você me faz lembrar, no período nós ficamos 2 anos, assim, incessantes, assim, estudando muito sobre várias coisas, pesquisando também, vendo muitas casas aí, e hoje na internet a gente sabe que depois da pandemia, agora o que mais você vê é promessas e abertura de ensinando você a fazer cada coisa, enfim. E afins, exatamente. E tipo assim, eu lembro que teve uma vez que a mulher chegou lá, a gente era terreiro, tava bem no início, assim, aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu achei que eu ia chegar aqui com 200 pessoas na porta. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, não, o terreiro é novo, tá? Não sei o que. Não, porque eu fui em um que era 200 pessoas. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Essa visão do que é bom, né? Se a gente quisesse, né? A gente até fala, né? Se a gente quisesse, a gente teria já, sei lá, tipo, 20 pessoas ali. Mas aí como é que é? Você pega a pessoa, joga ela no atendimento e é assim que funciona? Sem ela saber fazer uma boa canalização, uma boa incorporação. A gente tem essa preocupação na casa, né? Tanto que a gente faz formações teóricas e práticas, porque a pessoa precisa ter uma base do que ela está fazendo, aonde ela está entrando, o que ela realmente vai fazer ali.
E não dá para você colocar. Chega, como a gente disse, a gente recebe muito médium, né? Hoje, tantos que já trabalham com a gente. E detalhe, na formação a gente não faz só desenvolvimento espiritual, a gente também faz o desenvolvimento humano. Sim. Porque não adianta só um e não ter outro, né? Exato. E a gente faz, né, esse trabalho justamente porque a gente tem hoje no nosso corpo mediúnico pessoas que passaram, né? Foi o que eu falei, é muito engraçado porque coincidências ou não, a gente não acredita que coincidência existe, a gente recebe muita gente que vem com essa dor de outras casas. Então, é um trabalho um pouquinho maior, porque a pessoa precisa se sentir seguro de novo, a pessoa precisa entender que a Umbanda não é aquilo que ela viveu, né? Que existe um trabalho sério que está sendo realizado, que pode ser realizado. E para aqueles que é dirigente, né, Beth, a gente diz o seguinte, não desista. Lógico, a gente não está aqui para fazer loucura. Né? Porque a gente sabe que uma casa, para a gente poder manter uma casa, não é fácil e a gente tem que ter ali, precisa dos médios e tudo mais. Mas, Beth, sabe o que eu penso às vezes também? Hoje, até olhando desse lado, é que às vezes muitos dirigentes acabam entrando em desespero. E aí eles vão colocando as pessoas dentro do corpo mediúnico, vão colocando, e aí até no atendimento fala assim, não, você precisa, você tem que. Eu acho assim, a Umbanda, o fundamento dela você sim, tem médiums para atender as pessoas, para ajudar as pessoas. Né, para ajudar na cura da alma, na cura do corpo físico, no direcionamento, no discernimento, tirar aquela carga negativa, dar leveza para as pessoas. Né? Umbanda é isso. Então, o que a gente faz? É igual, quando a gente montou a casa, a gente já sabia disso. A gente sabia que o nosso tipo de trabalho, por exemplo, não ia ser um trabalho uma vez que você não tem um trabalho de promessas e tal, as entidades falam algumas coisas para aquele que ela acha que tem que falar dentro do merecimento daquela pessoa e dentro da maturidade daquela pessoa. A gente sabe que as pessoas buscam o errado, né? Na maioria, porque é pela carência, porque Sim. busca, né, ali pelo... Sim, a quantidade de filhos, tudo bem que a nossa casa é nova, então ainda, né, a gente não pode falar tanto nesse sentido. Mas a quantidade de filhos, ela não diz sobre a casa, né? A qualidade, sim. Diz porque a gente já viu muita coisa aí, já, nós né? temos muitos amigos e conhecidos que são dirigentes e tem muita gente na casa, mas pelo motivo errado. Isso é uma coisa que a gente não quer trazer para nossa casa. Tá pelo motivo errado. Tem cheio porque o dirigente faz a pressão psicológica de que se você sair, sua vida vai dar para trás, a sua entidade não vai estar comendo e não vai estar sendo alimentada, então por isso sua vida vai, né, ter efeitos colaterais. Então a pessoa fica... E também ao contrário, né, Beth? Você não acha que tem dirigente que não tira, por exemplo, um médium que está... tumultuando com a casa, com a energia da casa. Então, será que ele não tem medo porque ele tem medo de perder o financeiro do médium? Tem médium que tem casa. Parece agressivo dizer, mas a gente tem que dizer a verdade, porque é o que acontece. Não adianta a gente ficar aqui, ai, não, imagina, um espírito de luz, que, nossa, não, meu filho, espírito de luz, aí já não tem mais um espírito de luz, né? Tem gente que também tem a casa cheia, por quê? Porque força uma barra pra pessoa entrar, é como a Paty falou, se a gente não tivesse levar a Umbanda com a seriedade que a gente leva... A gente mesmo já teria desistido. E que as nossas entidades, vamos dizer também, vamos dar a César o que é de César, que as nossas entidades cobram da gente essa seriedade, essa responsabilidade, né? Responsabilidade emocional, afetiva, social e principalmente espiritual. Então, a gente não está ali, se a gente fosse olhar por uma necessidade de quem está começando uma casa, a gente faria como conhecidos nossos fazem, né? Põe o branco e vem para dentro, né? Nossa, comigo foi assim, uma pressão psicológica até aqui da geração. Você tem que tirar... Ele falou desse jeito, tá? Você tem que tirar a bunda daquela cadeira e vir. Nossa, olhei pro cara, fiquei até surda. Você tá no lugar errado, né? Você tem que estar aqui, não aí. Então, assim, a gente poderia ter um grupo muito grande. Até fora as pessoas que nos procuram com essa história de tô procurando uma casa porque eu tive uma decepção, uma frustração, um problema na outra casa. Mas a gente precisa que a pessoa esteja ali de coração. Isso é uma coisa que a gente exige, né? A gente precisa de médiums, mas precisa de médiums com coração qualidade. Aberto, com qualidade, que realmente queira se doar, eu acho que né? serve, né, Paty, até de alerta. Isso eu já vi várias casas, inclusive para os nossos irmãos aí que tem casa pequena, que está começando ou que quer começar, né? Eu já vi muitos posts desse tipo, né? Casa pequena. É aquela coisa, nós somos visuais.
É a história do restaurante, né? Você vê um restaurante lotado com uma fila enorme e um restaurante vazio do outro lado da rua. Você prefere ir no que está com a fila grande porque você subentende que ele é o melhor, que ele vai ter uma melhor experiência, uma melhor culinária, enfim. E você não se dá o direito de experimentar e ver o que acontece. Porque existem muitos motivos para uma casa ter poucos filhos, né? No nosso caso, por exemplo, a nossa casa é nova, é quinzenal. Às vezes a gente precisa trocar o dia da gira por causa do feriado para não sacrificar os médiums, porque eles precisam viver na Terra, né? Estão ali, têm as suas famílias, enfim. A gente tem um motivo para porque a gente está começando. Mas tem outras coisas também que envolvem isso. Às vezes a casa tem poucos filhos porque o dirigente leva com seriedade, não quer ninguém brincando, não quer ninguém ali por outros motivos. Então, realmente, não é todo mundo que está pronto para estar ali levando com a seriedade que, de repente, a casa exige. Tem casa que tem poucos filhos, que é uma casa menor, porque o dirigente leva ali com mão de ferro, porque é a forma que ele entende, o que também não tem nem certo nem errado, porque ele está tentando manter ali o padrão da religião. Tem casas que têm poucos médiuns e poucos filhos, porque o dirigente não aceita determinadas brincadeiras, determinadas faltas de respeito, determinadas situações. E tem casa, e o contrário também. Tem casa que é cheia, porque é isso que eu falo, né? Eu já tive experiências assim de ir para restaurante com fila e a comida ser péssima, o serviço ser péssimo, mas ele faz um bom marketing. Não ter qualidade, né? Ele faz um bom marketing. O motivo dele ter uma fila maior não é porque ele é melhor, é porque ele tem um bom marketing. E a mesma coisa é a casa com muita gente. Às vezes a casa tem muita gente porque o dirigente, e a gente já viu isso, né, Paty, na prática, o dirigente força essa barra. Você tem que, porque senão sua vida vai para trás. Então tá cheio, mas tudo pelo motivo errado. Tá ali por uma obrigação e não por uma liberdade. Como a gente começou, né, Beth? Lembra? Nós duas, então, éramos ali médio atendente, ok. Tá, então, mas aí a gente não tinha um cambono. Então, vamos pensar. Então, Beth, é assim, a gente divide o trabalho. Metade do trabalho você trabalha e eu vou cambonear suas entidades e vice-versa. E a Beth camboneava as minhas entidades. E nós começamos assim. Será que nunca ninguém olhou para nossa casa e falou assim, não sei não, só uma médium atendendo? Já. Por isso que a gente está falando para os terreiros, principalmente os terreiros menores, terreiros pequenos. Para não desistir e continuar com o seu trabalho. Para não desistir. Gente, é fácil? Não, não é. E tem gente não buscando realmente seriedade, não é. Mas né? não entre no desespero. Porque o desespero, o Caveira fala muito isso. É o que faz muita casa se perder, né? O desespero é que faz muita casa se perder. Porque aí você fica preocupado com dinheiro, quanto mais gente ajudando a casa, mais pessoas colaborando com a mensalidade que vai ajudar nas despesas, você tem. E quando a casa começa a se pagar, você tem a oportunidade de ter um dia seu próprio chão, né? E para quem está começando agora, os terreiros pequenos, é importante a gente dizer que é gradativo e que as coisas vão se ajustar. Tem aquela pessoa que está procurando quantidade, mas tem aqueles que querem a qualidade. Tem aquele que vai se dar o direito, vamos usar a analogia do restaurante, de ir naquele restaurante sem fila, mas que tem uma comidinha caseira boa, um temperinho bom, uma comida limpa, uma comida, né? Nossa, é verdade. E que não precisou ficar naquela fila toda para, de repente, ter uma experiência péssima, como eu já tive. E você quer um exemplo disso? Você quer um exemplo disso? Tudo bem, a gente sabe que o marketing trabalha em cima disso, né? Nós também temos aqui a veia do marketing, a gente sabe como isso funciona, né, Beth? Sim. Que aí a gente chama de neuromarketing. Então, assim, isso eu tô falando da nossa parte intelectual do mundo, né? Que não tem nada com a espiritualidade. Então, assim, tem um restaurante, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é um restaurante nos Estados Unidos, que o cara, hoje ele é milionário, mas sabe como é que ele começou? Ele ligava para vários lugares dizendo que o restaurante dele estava... Ele fez um Instagram, umas fotos, ele pegou foto de outros restaurantes, montou pratos de outros restaurantes e dizia que o restaurante era top e tal. Aí ele pedia para outras pessoas fazerem um comentário de que o restaurante era top. E foi assim que ele começou. E aí as pessoas ligavam para esse restaurante e ele dizia que não tinha vaga. O cara precisando de grana, ele falava, não tem vaga. Só para daqui a 15 dias e tal. E assim foi. E o cara começou a ficar milionário assim. Ele começou a ter pessoas Ele criou, né? Ele criou a necessidade para as pessoas irem até lá. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado porque tudo tem um começo.
Tudo precisa começar. Sim. E aí, hoje a gente, né, falando da nossa experiência, hoje a gente já consegue ter as duas incorporadas ao mesmo tempo. Sim, porque já temos duas cambonos, né? É. Então, assim, é gradativo. Então, pro dirigente que está começando, não tenha essa pressa, porque é onde muita casa se perde. E aí fica o recado também, né, para quem procura casa cheia. A casa cheia nem sempre está cheia pelo motivo certo. A gente já chegou a conhecer pessoas, assim, às vezes, numa casa de umbanda, né, numa casa da religião que a gente está comprando alguma coisa, a pessoa fazer relatos pra gente do tipo... Eu vejo muita coisa errada na minha casa, mas eu tenho medo de sair porque o Pai de Santo pode fazer alguma coisa contra mim. Eu já vi ele fazendo contra outras pessoas e a minha vida vai atrasar. Ou eu vou ter problemas. Então, assim, por que a casa tá cheia? É isso que é importante entender. Não, às vezes é porque faz um trabalho lindíssimo, que tem pessoas... Como a casa que nós viemos, por exemplo. Pô, a casa tem 45 anos. Não, 50. 50 já? Esse ano fez 50. Ah, é verdade, 50 anos. Então, peraí, é uma casa que já está aí consolidada, tem várias unidades, então tudo bem. Mas... tem uma qualidade tanto mediúnica e hoje também acaba e a tendo qualidade, um pouco de fama por conta da proporção que atingiu. Mas tem muita casa que ela está lotada, mas está lotada de pessoas com medo de sair e ter problemas com o Pai de Santo. E detalhe, tá? Você falou uma coisa que agora você me remeteu uma coisa rápida aqui. Inclusive, a gente saiu admirando o dirigente. Sim. E aí, gente, se a gente fosse parar para analisar eu e a Beth, vamos lá. Para que ter casa? A gente estava numa casa consolidada, com um dirigente respeitado e Beth, e aí? E a gente tinha ali a nossa, digamos assim, o nosso respeito como médiuns também. A gente tinha condições de crescer. Crescer, né? Se todo mundo gosta de crescer, então é isso. Se fosse vaidade e ego, né? Se fosse vaidade e ego, a gente não estaria onde nós estaríamos hoje. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. Sim, a gente hoje montou nossa casa, né? Para quem assistiu aí os primeiros podcasts, para trabalhar essa formação que dificilmente as casas têm. Mesmo a casa que a gente veio... comportamental, né? Ela tem ali alguma coisa, né? Uns cursinhos que são direcionados para médios, mas num grupo de 40 pessoas, não atende a quantidade da demanda, não é todo mundo que tem verba financeira para poder bancar, porque é um curso cobrado, para poder manter a casa, enfim. Então, assim, não tem tanto, né? É um básico para a pessoa poder fazer um atendimento e ajudar no processo da casa. Mas a gente sentia essa necessidade de uma formação mais profunda, onde a pessoa tivesse a vivência, né, da Umbanda na prática e tivesse também compreensão do que está fazendo e não só repetisse por osmose. Então a gente montou a nossa casa com esse objetivo, de ajudar o médium a ter essa formação, a viver realmente a Umbanda na prática. O nome da nossa página, ela leva ao nosso lema, viver a Umbanda na prática. Viver na segunda, viver na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Não só viver o dia da gira, né? As horinhas da gira, né? O que é o lindo da Umbanda? Por exemplo, eu não entrei na Umbanda e hoje eu não sou a mesma pessoa. Eu sou muito melhor do que ontem. A Umbanda e o desejo é que eu seja melhor amanhã do que hoje. E por isso que a gente resolveu abrir uma casa. A Umbanda transformou a nossa vida e a gente quer ver isso na vida das outras pessoas. A gente acha muito bonito isso. É gostoso ver as pessoas que estão frequentando a casa trazerem relatos de quanto estão avançando, crescendo, tipo, gente, eu não dormia e agora eu tô dormindo. Sim. Né? Coisa simples. Pessoa que chega, né? É muito gostoso fazer essa observação. Faça na sua casa, né? Você vê a pessoa chegando daquele jeito e na sequência você vai vendo ela melhorando. A evolução dela. Até o rosto fica mais bonito. A pessoa traz mais vida no seu olhar. É muito gostoso essa parte de quem tem tem uma casa. Essa é a parte que compensa pra gente, né? Ver esse trabalho sendo refletido na pessoa que está melhorando. E quantas pessoas não precisam de ajuda, né, Beth? Exatamente. E aí, para a gente já ir fechando aí o nosso podcast, é importante a gente entender que decepção, frustração, julgamento, problemas aí, né, resultados que você está esperando que não chega, conflitos entre médiuns e você com o dirigente, as dificuldades às vezes para estar na casa, a distância, a correria, o trabalho, o trânsito, tudo isso são coisas que você precisa olhar com maturidade, entender que duas coisas, pode ser uma coisa relacionada ao natural, porque você está lidando com espíritos, né? Como as entidades costumam falar, todos são seres humanos, são muitos espíritos que estão evoluindo ou em busca de, e que por isso vão errar,
podem fazer alguma coisa que você discorde, mas que você pode chegar até a pessoa e falar assim, olha, isso aqui eu discordo, ou isso aqui para mim não é legal, ou isso aqui poderia mudar e tentar, né? E se não conseguir, buscar o seu caminho, mas não desistir dele. E a gente também tem que entender que essa é uma veia de ataques espirituais. Então, que vão trabalhar justamente aonde? Na sua anti-evolução. Nem sei se existe a palavra, colocando ali na cabeça, né, da pessoa. Não vai trabalhar não, nenhuma casa é boa, não, e muitas vezes boa. Fica ali vibrando. Muitas vezes usando da imaturidade, entendam aqui a imaturidade como uma coisa, né, prática de quem não de repente, diminuindo, né, mas uma coisa prática por não estar maduros naquele da nossa forma de olhar a vida, né? E assim, às vezes o que acontece na sua casa, né? Às vezes nada é uma coisa só, às vezes realmente é para você sair dali e buscar uma outra casa e não desistir da Umbanda. E às vezes é uma coisa que você pode resolver lá. Já tivemos muitas pessoas que chegaram procurando a casa para trabalhar, porque saiu da sua casa por XPTO, motivos, e a gente conversar, entender o porquê, e dependendo da situação, vai lá, conversa com o seu dirigente, pontua isso. E veja se, de repente, conversando, às vezes é uma coisa que ele nem parou para pensar, não vai melhorar, ou ele não vai conseguir ajustar. Por isso que eu falei, teve jeito. Mesmo a gente precisando de médiums, a gente já ajudou pessoas a voltarem para casa. Porque também não adianta entrar na nossa com esse equívoco, né? Pensamento equivocado. Até porque nós também não somos pessoas que estão livres de falhar. Nós somos seres humanos. A gente, claro, que toma todo um cuidado, às vezes consultamos as entidades para muitas coisas que a gente vai fazer, tomamos os cuidados necessários para os filhos da casa, para a gente, mas a gente não está livre de falhar, mesmo na tentativa de acertar. Como pai e mãe, que às vezes erra muito, tentando acertar. Então, por isso que o termo mãe de santo, né, pai de santo, que na verdade o correto é mãe no santo e pai no santo, cabe, porque a gente acaba sendo um pouco pai e mãe das pessoas que estão lá, fazendo os cuidados, nos preocupando ali de deixar eles bem, de que as coisas estejam caminhando, e isso é importante a pessoa entender. Então, às vezes, todas essas causas que fazem você se decepcionar com a Umbanda, está muito mais falando com o que você acredita, com seus valores e com as suas crenças, do que necessariamente com algo que seja tão relevante. A casa que a gente frequentou, ela não era perfeita. O dirigente, a gente às vezes até chamava ele pelo nome ou pela digina, né, que é o nome no santo. Por quê? Porque tem hora que é o homem que está falando ali com a sua percepção de vida. E a gente precisa entender que a casa tem uma energia boa? Tem. A minha casa me dá segurança para trazer a minha entidade? Dá. É o que eu preciso. E ponto. O resto, entender que o Pai de Santo às vezes vai errar, às vezes vai fazer alguma coisa que a gente vai crescendo com isso. Esse é o ponto. A gente vai crescendo com essas coisas. Tá tudo dentro, né? Porque a Umbanda é uma religião linda. Ela tem um trabalho lindíssimo, não só para a sua vida pessoal, para você crescer, para você evoluir, porque nós não estamos aqui de passeio, nós não estamos aqui numa grande viagem, fazendo um passeio turístico pela Terra. Nós temos um objetivo de estar aqui, por mais que a gente não lembre qual é. E a gente precisa crescer, evoluir. E são nessas pequenas coisas que a gente vai trabalhando, né? Vai evoluindo. A gente precisa lembrar disso. E quando eu aprendo, quando eu evoluo, naturalmente eu quero que as outras pessoas também evoluam e aprendam. E eu acabo dividindo isso, eu acabo compartilhando isso. Então, não desista da Umbanda. Então, por isso, não desista, né? E por um motivo simples. Porque nós também fizemos as nossas escolhas antes de vir para a Terra. Nós temos amigos espirituais, famílias espirituais lindas. Lindas. E nós evoluímos com isso. Então, se a gente evolui com eles, se a gente evolui com a ajuda deles, com o amparato deles, com o acolhimento deles, então, não desista. Não desista, é isso por aí. Esse simples motivo. Se tem casa fazendo errado, e de verdade, meus irmãos, vai sempre ter casa fazendo atrocidades, vão sempre ter casas fazendo errado, mas tem muita casa em algum lugar que você esteja que está fazendo certo. Sim, que procurando pelo menos, né? Que trabalha pela Umbanda, que trabalha pelo amor. E esse é o nosso recado, né, Paty? É isso aí, curta, compartilhe, mostra para mais pessoas. Deixa seu relato aí, você já passou por alguma semelhança, alguma situação parecida com essa? A gente gosta de ver os relatos. A gente gosta de ver não os é só a gente gostar, viu, Paty? Vamos falar uma coisa muito gente maior. Com isso? Não é nem isso, uma coisa maior. Quando você compartilha com a gente, vamos dizer assim, no YouTube, porque não é só com a gente, né? Compartilhar o relato, entendi.
você ajuda outras pessoas, que às vezes está ali deixando... Hoje a gente tem que isso. acha que é só com ela que acontece isso, né? Hoje a gente vive isso. Nós temos médiums que passaram por situações que quando o assistente começa a desabafar com eles, eu passei isso e aquilo, a pessoa fala, eu também já passei. Eu passei por isso, isso e isso, e agora eu entendi isso, isso e isso, e agora eu estou aqui. Então, esse compartilhamento ajuda outras pessoas. Resumo. Então, não é só para dividir com a gente. Quando você divide com a gente, você também divide com outras pessoas que vão ler. A gente já teve comentários assim, que pessoas fizeram comentário em cima do comentário. E a gente então, você aprende pode muito estar ajudando também. alguém. A gente está aqui aprendendo também. Viu? Exatamente. É isso aí. Olha... Curta, compartilha a nossa página no Instagram, @TemploJubirromper. É isso aí. Não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem precisar ouvir esse podcast. E até o próximo aí com vocês, né, Paty? É isso aí. Axé, meus irmãos. Muito axé. Que seja uma semana de muita energia, de muita luz, diante de tantas coisas difíceis que a gente vem passando nesse planeta. Mas ainda é possível ter dias mais leves. Então, é isso aí. Axé.